Amém. Vamos iniciar este culto de adoração ao nosso Deus, iniciando do nosso cenário o hino número 288. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, é leste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, no reino lá do céu, venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provida lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor é meu, reconciliável já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chega ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver, vem em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provida lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor é meu, reconciliável já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção imortal, o gozo eterno além. No céu tem galardão, que flui a redenção, vem em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provida lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor é meu, reconciliável já com Deus. Eu saúdo a amada igreja na graça e na paz do Senhor. Amém? Que bom e agradável estar na casa do Senhor. Isso é um privilégio que Deus nos escolheu nesta noite para estar aqui. E se Ele fez isso, é porque Ele tem um propósito na nossa vida. Que nessa noite nós possamos aproveitar esse momento, porque é um momento único, não tem um reprise. Esse dia 26 de julho de 2026 não se repete mais. É único. Que nós possamos desprender-se das coisas, de quem está ao nosso lado e focar exclusivamente no nosso alvo, que é Cristo Jesus. Nesse momento eu convido os irmãos para orar, para agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer na nossa vida. Vamos orar, vamos conversar com o nosso Deus. Santo, santo, maravilhoso Deus, Pai querido amado, Criador do céu e da terra. Pai, nesse momento tão precioso que o Senhor nos escolheste para estar aqui neste local, gostaríamos de agradecer pelo dom da vida, pelo ar, pelo alimento, pela salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, também agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos trouxe aqui na tua casa, casa de oração, para ouvir a sua santa palavra. Ó Deus, continue conosco, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, nossa oração nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, colocamos em tuas mãos, Senhor, a liderança
da Igreja Presbiteriana de Caicó, a congregação Filadélfia, todo o teu povo, Senhor, que te chama pelo teu nome. Em nome de Jesus, perdoa nossas falhas e continue conosco. Em nome de Jesus, amém. Convido os irmãos para abrir a palavra do Senhor em 1 João. 1 João, vamos ler no capítulo 1, versículo 5 ao 7. 1 João, capítulo 1, versículo de 5 ao 7. Está escrito na palavra do Senhor: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, esse momento é o momento que nós temos a oportunidade de pedir ao nosso Deus perdão dos nossos pecados. Sabemos que somos infiéis, sabemos que somos pecadores, mas também sabemos que Deus é misericordioso, Ele é justo para perdoar os nossos pecados. Que façamos isso nesse momento. E depois de alguns instantes eu peço ao nosso irmão Eliabe que faça uma oração de confissão. Amém. Glória a Deus. O irmão Paulo terá a oportunidade de louvar mais um cântico, juntamente com toda a igreja.
Salvador, anelo teu, bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo teu, bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Glória ao Senhor. Irmãos, convido mais uma vez para abrir a palavra do Senhor no Salmo 1. Salmo 1. Em reverência à palavra do Senhor, aqueles que puderem ficar de pé, fique por favor. E vamos ler com a participação da igreja. Salmo muito conhecido por todos nós. Está escrito: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do justo perecerá. Amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Convido nesse momento a nossa irmã Lidiane, que terá a oportunidade de louvar 2 cânticos. Como é do costume, no segundo cântico, a igreja terá a oportunidade de depositar no altar do Senhor os dízimos e as ofertas.
Oi. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos todos juntos louvar ao Senhor Jesus essa noite. Tá ouvindo? Vamos louvar ao Senhor Jesus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e
me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, se Deus fizer. Se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, mas se fechar,
continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curando eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Amém. Glória a Deus. Nesse momento convido as crianças, juntamente com as professoras, para o nosso irmão Diácono José fazer uma oração por elas, e também pelos dízimos e pelas ofertas. Amém. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido para abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 6. Vamos ler do versículo 60 ao 63. João, capítulo 6, do 60 ao 63. Diz assim o texto sagrado: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita.
As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, suplicamos a Tua misericórdia e a Tua graça. Pedindo, Senhor, que nesse instante o Senhor abra o nosso entendimento para ouvir a Tua palavra, entender a mensagem do Teu Evangelho. Senhor, nós te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e nos faz compreender, Senhor, a verdade da Tua lei, para que possamos pôr em prática e termos a vida transformada, edificada pelo poder da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós continuamos a reflexão no capítulo 6 de João. E hoje nós vamos meditar, ou dar continuidade à meditação, nos versículos que nós acabamos de ler. E para que os irmãos entendam o contexto destes versículos, ou aonde está essa passagem, é ainda no capítulo 6, que nós vimos que é onde acontece a multiplicação dos pães e peixes, onde as pessoas estavam seguindo a Jesus pelo que ele podia ofertar, não só pelos sinais que viam, mas porque tinham sido saciados a sua fome, estavam fartos e agora seguiam o Senhor. E Jesus então vai ensinar a respeito do pão da vida, colocando-se ele próprio como este pão que desce do céu, que Deus manda para verdadeiramente saciar, alimentar a alma, a vida do pecador arrependido, do ser humano que se converter a ele. Depois dele ter se revelado como pão que desceu do céu e confrontar a motivação da fé dos judeus e daqueles que o seguiam, Jesus ensinou que ninguém pode vir até ele se o Pai não o trouxer. E a vontade do Pai é que aqueles que o Pai lhe deu, nenhum ele perca de todos que lhe deu. Versículo 39, nós meditamos semana passada. Então, houve uma murmuração por parte dos judeus, porque Jesus tinha dito, eu sou o pão que desce do céu, no versículo 41. Os judeus não davam crédito à mensagem de Jesus no seu evangelho. Por isso eles murmuravam, eles falavam contra, ficavam indignados com aquilo que Jesus ensinava. Jesus insiste então, reafirma, que estava se cumprindo as Escrituras, que já estava escrito que todos seriam naqueles dias ensinados por Deus. E a gente vê isso através do próprio Jesus que ensinava naqueles dias da parte de Deus. Mas o vir até Jesus seria apenas aqueles que criam, aqueles que davam crédito, que ouviam, que entendiam a sua mensagem. Esses eram os que viriam até ele. Apesar daquele povo ter sido ensinado por Cristo, ouvir a sua palavra, mas vir até Jesus era aqueles que o Pai havia de trazer. Da parte do Pai eles ouviam e aprendiam, e esses eram os que vinham, versículo 45. Jesus então compara, mais adiante, o maná do deserto, trazendo menção do Antigo Testamento, em que nos dias de Moisés, os pais daqueles judeus, os ancestrais deles,
comeram do maná, e no entanto eles pereceram, porque aquele maná era passageiro, era perecível, tinha que comer naquele mesmo dia, fazendo referência à antiga aliança. No capítulo 6, Jesus já vai introduzir e falar acerca da nova aliança, porque no Antigo Testamento nós tínhamos visto lá no Jardim do Éden, os adolescentes estudaram isso, o pacto das obras, em que Deus dá ordenança ao homem e a Adão, para que Adão obedecesse, guardasse o jardim, cultivasse, e assim Adão desobedece. A graça, então, revelada por Jesus, também a necessidade de crer que Ele é o pão vivo, faz parte dessa nova aliança, o pacto da graça. Nascer de novo, se arrepender, participar do Evangelho para ser salvo da condenação eterna. Do versículo 52 ao 59, Jesus fala acerca dessa necessidade de participar do seu pão, do seu corpo, que seria ali na cruz pendurado, do vinho, que seria o símbolo do seu sangue, da nova aliança, introduzindo mais adiante a ceia do Senhor. Jesus estava falando da necessidade de participar desta ceia, deste sacramento que ele ordena à sua igreja. Isso aconteceu na sinagoga em Cafarnaum. Era o templo dos judeus, o local que os judeus se reuniam para cultuar conforme o seu culto. E aí, meus irmãos, para a nossa meditação nesse texto, o Evangelho é uma mensagem verdadeira, reta, pura e simples. Porém, exige abnegação, exige arrependimento, exige humildade e exige conversão do ouvinte, do discípulo. Para o Evangelho agora não sou o eu, mas sim Cristo. O caminho do discípulo exige a fé. Tem a cruz. Não deve ser escandalizado. Vou meditar com os irmãos em alguns pontos. A partir dessa introdução, o primeiro ponto: o ser humano se escandaliza com o Evangelho. Versículo 60, nós lemos: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Veja bem, os judeus já tinham se escandalizado, murmurando contra o que Jesus vinha ensinando acerca dele ser o pão que desce do céu. Eles achavam que Jesus estava falando de um pão que deveria comer a carne de Jesus, cortar Jesus e comer as coisas de forma literal, como por exemplo Nicodemos, que estava achando que Jesus estava falando do novo nascimento, voltar para o ventre da sua mãe e nascer, como ele mesmo pergunta. Diz: como pode o homem voltar para o ventre da sua mãe sendo velho? Jesus vai dizer que ele estava falando do nascimento pelo Espírito, que é necessário para herdar o reino dos céus, não do nascimento natural carnal. Aqui é o mesmo entendimento. Os judeus murmuraram, agora os discípulos se escandalizavam de que Jesus estava ensinando, ao ponto de dizer ou interrogar: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Meus irmãos, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz:
Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O ser humano, ele se escandaliza com a mensagem da cruz. Para o ser humano, ele não aceita a mensagem da cruz. O homem carnal, ele se incomoda com a mensagem da cruz. Para ele, a mensagem da cruz é uma loucura. Não faz sentido. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 ao 24. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Para o ser humano comum, que não deu crédito ao Evangelho, ele se escandaliza com a palavra de Deus. Aqui estavam os discípulos e acharam duro o discurso de Jesus, que falou da necessidade da comunhão com Ele, de participar do seu pão, ao ponto de perguntar entre si quem o pode ouvir. Meus irmãos, meditando sobre isso, o ser humano, ele busca na sua natureza caída, depois da queda, depois do pecado de Adão, a sua depravação total, um evangelho de facilidades, de prazer, um evangelho carnal, coxa, gourmet, de acordo, não tem um din-din que o povo compra gourmet, que é de acordo com o que você, pronto, o ser humano, ele quer um evangelho que seja assim. Como é esse, irmão Lohan? É ao seu próprio gosto, é ao gosto do freguês. Não, eu quero que satisfazer os meus desejos, o desejo do meu coração, e Deus também tem que me aceitar assim. Eu quero viver na luxúria e Deus me aceite assim. Eu quero viver no pecado e Deus me aceite assim. Porque o discurso de eu ter que mudar de vida, de eu participar do pão, de eu participar da ceia, é duro. Quem pode ouvir? As pessoas preferem, irmãos, trocar a ceia pelo pecado, do que abandonar o pecado e participar da ceia. Não, eu não vou participar da ceia porque eu estou vivendo em pecado. O exame é seu, você que tem que fazer. Mas deixe o pecado e participe do corpo de Cristo, da comunhão, do pão que desce do céu, do pão vivo. Não, irmão Lohan, esse discurso é duro demais. Quem pode ouvir? Pois bem, os discípulos murmuravam dizendo que participar daquele evangelho, daquela mensagem de Jesus, era dura ou é duro demais. Meus irmãos, quando nós falamos do evangelho, quando falamos de Jesus, nós estamos falando do Cristo de Deus, da pedra angular, da pedra de esquina. Sabe o que é, irmãos, a pedra de esquina? Quando você vai construir um fundamento, um prédio, assim era também no passado, tinha uma pedra que sustentava a construção. Era a pedra fundamental. Jesus é esta pedra
que foi reprovado, que foi rejeitado, mas é a pedra que foi colocada para trazer salvação aos que creem. Lucas 2, do 24, do 34 e 35, diz assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Quando Simeão participa da apresentação de Jesus, ele abençoa o menino e diz a Maria que aquele menino estava destinado tanto para ruína quanto para levantamento, para ser alvo de contradição e para que se manifestasse os pensamentos de muitos corações. Pronto, meus irmãos. O próprio Cristo, ele veio para revelar o que tinha nos corações dos judeus. Ele veio, ou seria alvo de contradição, porque muitos não deram crédito às suas palavras. Ainda hoje é assim. Muitos não dão crédito ao que é ensinado, ao que está escrito nas Escrituras. Prefere viver na lepra, prefere viver na imundícia do pecado, atolado, do que crer na luz, do que sair do estado de morte que o ser humano vive por conta do pecado. O próprio Jesus foi colocado para se manifestar os pensamentos de muitos corações. Através da pregação de Jesus, do seu evangelho, os corações, meus irmãos, o meu e o seu, manifestam os pensamentos que estão dentro dele. Quando o evangelho é pregado como ele é, se nós temos o pensamento de amar Jesus, o nosso coração arde, se quebranta. Se nós temos o pensamento de odiar Jesus para viver o nosso eu, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso coração rejeita, se enraiva, critica, murmura contra as Escrituras. Mas foi para isso que Jesus foi colocado, para trazer os pensamentos, manifestar os pensamentos de muitos corações. Lucas 2, 35. Jesus veio, irmãos, mas o homem não deu crédito à sua pregação. Sabe por quê? Porque nós queremos um Deus convencional, um Deus conveniente, um Deus que tem que se adequar à minha vida vã, à maneira de viver, e no final ele tem que me dar e garantir a vida eterna para mim. Mesmo que eu vive na prática do pecado, o Deus que eu quero, ele tem que me salvar e me levar para o céu. E eu não preciso mudar. Eu não preciso abandonar o pecado. Esse é o Deus que eu quero. É o Deus que eu sirvo. Pois é, lamento lhe informar que esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus soberano. Ele é o Criador dos céus e terra, é o Senhor do universo. Ele não é conveniente com o meu pecado. Ele não é um Deus que se adequa à minha vida desmantelada, à minha vida de pecado, ao meu coração que é enganoso, à minha forma de viver de filho do diabo. Deus não é um Deus que é conveniente com isso. O Evangelho de Jesus, sabe por que ele é duro, irmão? Porque o Evangelho de Jesus, eu disse, ele é reto, é verdadeiro, é santo, é justo. Mas o Evangelho de Jesus, ele não tem arrumadinho, não.
E o ser humano quer um Deus que tenha um arrumadinho. Não, Jesus, para irmão Petrônio o Senhor desça a mão, mas para mim tenha misericórdia. Para mim o Senhor perdoe, Jesus, o meu pecado, que eu estou fazendo aí a torto e direito. Ei, meus irmãos, isso é mentira. Não existe esse Deus, não. Esse daí, sabe o que é? O meu e o seu coração que é enganoso. E o diabo que gosta de nos enganar e a gente que gosta de ser enganado por ele, meus irmãos. Esse tipo de comportamento ou de vida vai nos levar para o inferno. Meus irmãos, Jesus é a pedra fundamental. Ele não pode ser vituperado, menosprezado, pisado por um miserável pecador como eu. Irmão Lohan, quando é que você pisa Jesus? Quando eu faço de conta que ele não existe. Eu venho para cá, participo do culto com os irmãos, chego em casa, volto para o desmanteiro. É como se Jesus não existisse. É como se ele não estivesse vendo o que eu estou fazendo. E a gente vai se enganando e brincando, irmãos, de ser cristão. E é por isso que o povo disse, é duro este discurso. Quem o pode ouvir? Jesus veio como pedra de tropeço e escândalos para muitos. Ao revelar a sua identidade divina, o pão que desceu do céu, diferente do pão do deserto que pereceu ou que perece, o maná, que foi transitório, momentâneo, Jesus, meus irmãos, os irmãos têm a entender a importância de quem é Jesus, ele garante a vida eterna. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Meus irmãos, isso é uma mensagem importantíssima. O mundo precisa saber disso. Quem crê em Jesus, se arrepende dos seus pecados, ainda que morra, viverá eternamente. Os irmãos estão entendendo a importância que é Jesus. Os pais daqueles homens, irmão, comeram do maná e morreram. Jesus, que é o pão que desceu do céu, ele tem a vida e a vida em abundância para dar àqueles que creem. Mas entenda, meus irmãos, essa vida eterna, importantíssima, abundante, essa pérola preciosa que é Jesus, não pode ser dada do nosso jeito, daquela forma que eu vinha dizendo. Não, se Jesus me quiser, é assim. Eu sou assim, não vou mudar não. Coitado. É nós que precisamos dele. Sem Jesus nós não somos nada não, meus irmãos. Não é do nosso jeito, é do jeito e da vontade do Pai, o Criador de toda a terra. Eles se escandalizaram. Veja, irmão, no versículo 61, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, veja, eles estavam murmurando, não eram as palavras de irmão Lohan, não, nem a sua, era de Jesus. Jesus disse a eles, isto vos escandaliza? O Evangelho escandaliza vocês? Vocês têm vergonha do Evangelho, estão incomodados com o Evangelho? Murmurando contra o Evangelho? O que era para escandalizar a gente, irmão, era o pecado, que não escandaliza mais. A gente passou a ser conveniente e viver em comunidade, em comunhão, não com Deus, mas com o pecado. E está tudo bem, irmão Lohan, não fale de pecado, porque nós deixa ele aqui guardadinho, que eu vou vivendo com ele. Vá, agora saiba, que no final
o que lhe espera é a perdição que você escolheu do seu pecado. Porque o salário dele, o que você vai receber por ele, é a morte. Está escrito na palavra. Meus irmãos, queremos servir a Deus e a Baal ao mesmo tempo. A Jesus e a Santana. Domingo eu vou para o culto na igreja, segunda-feira eu vou para a festa de Santana. As coisas de Deus e as coisas do mundo ao mesmo tempo. O domingo, o dia do Senhor, para mim é um dia comum. Tanto faltar na igreja quanto estar passeando num shopping. E é, a salvação e a graça e os nossos pecados. Pronto, eu estou salvo. Essa salvação é pela graça, mas eu também estou vivendo em pecado. E não venha dizer, irmão, que isso está errado, não. Eu estou certo. O meu Deus é assim. A pessoa diz desse jeito, né? O meu Deus é assim. Pois é, esse Deus é um Deus que você construiu e está se enganando. Porém, são coisas distintas, irmão. O pecado é diferente da santidade. Deus e Baal são diferentes. Jesus e Santana não tem nada a ver. Jesus é de Deus, Santana é do diabo. Diga não, irmão, você vai preso. É do diabo. Quem que está dizendo é a Bíblia. É um ídolo firmado, feito pelos homens. Uma coisa de barro que os outros precisam carregar. O Jesus que eu prego, o Jesus da Bíblia, não. Ele não precisa ser carregado por ninguém, não. Porque ele é quem nos carrega. Que se não fosse ele, eu não estava aqui, nem você não. Esse é o Jesus das Escrituras. São coisas diferentes, irmão. A salvação e a graça é divina. Os pecados é nós, o ser humano pecador. Não tem como andar de uma coisa só, não. Tem que deixar. Tem que deixar Baal. Tem que deixar Santana para servir a Jesus. Mas, irmão Lohan, esse discurso é duro. E Jesus perguntou aos discípulos: isso vos escandaliza? Porque tinha que participar com ele? Do seu corpo, comer dele, do seu pão que vem do céu? Segundo aos Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Irmãos, no tempo que você não conhecia Jesus, não sabia as Escrituras, você podia deitar e rolar. Podia não, mas vivia porque a gente vivia na ignorância. A gente não sabia quem era Jesus. Não podia estar em Santana, São Pedro, São José, Santo Antônio, eu estava em tudo isso. Eu não sabia quem era Jesus. Mas conhecendo Jesus, a pedra principal, eu vou me rebaixar a Santana ou não? Você vai voltar aos velhos fundamentos? As coisas velhas se passaram. É nova criatura. Segundo João 6,61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interrogou-os: isto vos escandaliza? 62. Que será, pois, se vires o Filho do Homem subir do lugar onde primeiro estava? Diga aí, irmãos. Jesus estava falando da nova aliança, de como seria participar do pão, do corpo dele, do que ele estava prometendo, da ceia que haveria de vir. E o povo já se escandalizou. Jesus disse: imagine se vocês me virem retornando para onde eu vim, da onde eu vim. Imagine no dia da crucificação. O que é que esse povo, os discípulos, fariam se eles já estavam escandalizados com o que Jesus estava fazendo? Eles fariam o quê, irmão? O que é que eles fizeram? Abandonaram Jesus. Porque eles estavam escandalizados. Aí fica para mim e você: nós vamos abandonar Jesus?
voltar para onde a gente vivia, irmãos. É necessário que o seguidor de Cristo se decida: Jesus ou o mundo, a vontade de Deus ou a sua. Agora as duas coisas não tem como não. Daniel 3, 16 ao 18. Josué 1, 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates. Irmãos, medite nesta palavra, nesse texto de Josué. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje, quando sair aqui desse culto, os irmãos escolham, ou aqui mesmo, a quem se vais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. Pode-se decidir. Daniel 3, do 16 ao 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Está vendo o que é o povo de Deus? Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei Nabucodonosor da Babilônia assinou um decreto: vou construir imagem de ouro. Quem não se prostrar a ela vai ser lançado na fornalha, e eu vou mandar aumentar mais o fogo. Quando tocou o pífaro, as trombetas, o povo se prostrou. Quando dessa a procissão, né, o povo chega, vou tocar no andor, vou chorar, ai meu Deus, minha avó. Homem, tenha vergonha. Um crente no meio de um negócio daquilo. É a mesma coisa. O povo estava lá, quando tocou a trombeta, perante a imagem de Nabucodonosor. Chegaram perante o rei. Rei, o Senhor não mandou, ordenou que quando tocasse a trombeta lá perante a tua imagem, o povo tinha que se prostrar? Tem 3 cabos ali que não se prostraram, não. O rei disse: manda ver. Chegou. É verdade que vocês não se prostraram? Ele disse: nem vamos te responder, ó rei, sobre isso. Nós servimos ao Deus do céu. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da sua fornalha e das tuas mãos. Se ele não quiser, fica sabendo, não serviremos ao teu Deus, nem vamos se prostrar à sua imagem. Ei, irmão, acaba tem que ser crente para fazer isso aqui. O que é que aconteceu? Os irmãos sabem a história. Foram jogados na fornalha. O rei mandou aquecer, ficou furioso. Quando os irmãos foram jogados lá, o rei disse: tem um negócio aqui errado. Nós jogamos quanto? 3. Pois tem 4. Tem um que está com eles lá dentro. Esse é Jesus. Vale a pena servir a ele. Ainda que a gente vá para a fornalha, ele vai mais a gente. Agora não vale a pena trocar Jesus por Santana, não. Nem por nada desse mundo. Jesus não promete vida fácil aos seus discípulos, mas promete salvação e vida eterna. E nunca ele nos deixa só. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? Irmãos, porque na hora que a gente troca Jesus por qualquer coisa, mas na hora que a gente está
no aperreio mesmo, naquele canto que ninguém tem como nem que queira nos ajudar. Quando está na fornalha mesmo, o fogo aceso, só tem um que entra. Só tem um que vai lá. É Jesus. Nos dias mais difíceis da nossa vida, irmãos, só tem um que nunca deixa o seu povo só. É Jesus. A gente não pode tratar ele de todo jeito, irmão. A gente não pode trocar Jesus, nem viver uma vida como se Jesus não existisse. Isso era antes da gente conhecer a ele, mas conhecendo a Jesus, ele é especial. Ele é principal, irmãos. E ele é o primeiro que a gente tem que botar na nossa vida. Ele tem que ser a nossa prioridade. É necessário uma decisão, a escolha da vida que queremos levar diante de Deus, diante do Evangelho de Cristo. Quando Jesus traz a mensagem do seu Evangelho, de como ele iria morrer, da sua ressurreição, do seu corpo, que agora aqueles que deveriam segui-lo, deveriam participar, ele sendo o pão que desce do céu, havia uma decisão a ser tomada. Crer, continuar seguindo, ou dizer, esse discurso é duro demais. E Jesus perguntou, vocês se escandalizam? Mas versículo 63, estou terminando. Ele diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Ei, irmão. Olha, se vocês guardarem essa palavra hoje à noite, já é suficiente. O Espírito que vem da parte de Deus, Jesus, as coisas de Deus, é o que vivifica. Essa carne, esse nosso coração pecaminoso, o pecado que nós temos prazer e gosta de estar nele, para nada aproveita. Vai ser lançado no inferno. Essa carne aqui, ó, vai ser jogada no pó da terra. O que vai prevalecer ou vivificar o Espírito. Jesus veio para salvar o nosso espírito. Os meninos aprenderam ali, os adolescentes, que o homem é formado por corpo e alma. O corpo volta ao pó, está lá em Gênesis. Mas a alma, ela vai permanecer. Se no céu ou no inferno, depende da decisão. Se eu me arrepender e crer em Jesus, eu vou para o céu. Se eu não me converter dos meus maus caminhos, continuar no pecado, a minha alma vai ser lançada no inferno. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, Marcos 8, 34 ao 38, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Ah, irmão Lohan, o texto está dizendo, quem quiser salvar a sua vida, ser salvo, vai viver bem aqui, bem entre aspas, né? De acordo com o que os homens dizem, o pecado, e também vai ser salvo. O texto diz que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Irmão Lohan, tem que perder minha vida aqui na terra. É o que está escrito. E o que é isso? É o que eu vinha dizendo. As vontades. O Deus conveniente que eu quero, né? O povo diz, a minha religião não fala em pecado. Por isso que eu vou para lá. O espiritismo, o catimbó, o catolicismo, eu vou para o purgatório, vou ter outra chance. Você pode ir. Mas você vai sendo enganado porque quer. Eles podem não falar a sua religião em pecado, mas a Bíblia, a palavra do Deus vivo, ela fala. E ela diz que o salário do pecado é a morte. A causa das mazelas, tudinho que a gente conhece, é o pecado.
a desgraça que o mundo vive, o desmantelo dos piores que imaginar, a causa é o pecado. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória seu Pai com os anjos. Marcos 8, 35. O discípulo não se envergonha de Cristo. Aqueles homens já se envergonharam ali, no começo. Eles já ficaram envergonhados. Imagina no dia da crucificação, irmãos. E os irmãos sabem a história. Todo mundo correu, fugiu, deixaram Jesus sozinho. Pedro, caba de seita, e você parece com eles. Anda com ele. Eu não. 3 vezes negou. Judas, os irmãos sabem o fim. Passou a cordinha no pescoço. Envergonhar-se, irmãos, significa ser tão orgulhoso a ponto de não desejar ter nada com ele. É dizer assim, olha, eu não preciso de Jesus. No meu trabalho, na minha casa, nas minhas coisas. Eu não quero que Jesus esteja aqui. Somos culpados disso quando temos medo de que saibam que amamos a Jesus e a sua doutrina. Que desejamos viver de acordo com os seus mandamentos e que nos sentimos constrangidos quando nos identificam como membro do seu povo. Você é crente? Não, peraí. É assim, veja bem. Eu acho bom escutar, eu vou lá na igreja, frequento só nos domingos. Você é crente? Não, é porque lá eu gosto de ir, mas também não é assim não. Então dá para você ir para a gente curtir? Não, eu só sou crente lá na igreja. Pois é, irmãos, isso é se envergonhar de Jesus. Você ama Jesus? O discípulo diz, eu amo. Você nega Jesus? O discípulo diz, eu não. Você vai à festa de Santana? O discípulo diz, eu não tenho o que ver lá. De lá eu já saí. Jesus me tirou. Que desejamos viver de acordo com os seus mandamentos, que nos sentimos constrangidos quando nos identifica com o seu povo. É 1000 vezes melhor, meus irmãos, confessar Jesus agora e ser desprezado pelo mundo, do que ser popular agora e ser desonrado por Cristo diante do Pai no dia do julgamento. Ai, irmão Lohan, mas você é novo, aproveite para curtir. Homem, vai pegar seu dinheiro do seu salário, do que você ganha, gaste numa noitada. Curta enquanto você é jovem. Quando você ficar velho, aí você vai servir a Deus. Isso é a voz do diabo. Isso é o Satanás que quer destruir sua vida, sua alma. Porque se envergonhar de Jesus agora, Jesus vai se envergonhar de você no dia do julgamento. E lá não tem mais chance não. Quem se envergonha de Cristo durante esta vida, vai apartar-se dele eternamente. Amém? Aplicação. Servir a Jesus tem que ser por amor e prazer. Não é um fardo pesado ser crente. Não pode se escandalizar de quem é Jesus. Jesus veio para ser um divisor entre os que creem e os que não creem. Trazer à tona o que está no nosso coração. O discípulo tem que se decidir por Jesus. Ele sempre será a melhor escolha. Mesmo que escolher Jesus é ir contra a nossa própria vontade carnal. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vale a pena ser crente em Jesus. Amém? Vamos orar.
ficar de pé para a gente orar. Depois eu dou os avisos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite. E nós pedimos perdão, Senhor, pela vida que a gente tem levado. Nós pedimos que o Senhor nos ajeite, Pai. Não nos deixe assim escandalizados com o Senhor, com o teu evangelho. Ter vergonha de ti. Porque, Senhor, o teu discípulo, ele te ama verdadeiramente. E ainda que passe as agruras da vida, ele não desiste do Senhor, de estar mais o Senhor, porque a eternidade vai estar contigo. Logo, aqueles que desprezam o Senhor, é porque não quer estar na eternidade com o Senhor. Portanto, Senhor, que essa palavra traga conversão verdadeira aos nossos corações, mudança de vida, Senhor. Que a gente deixe para trás as coisas que ficaram e passe a andar em novidade de vida, não voltando mais ao Egito, porque lá já ficou, de lá o Senhor nos tirou e nos deu vida, e o Senhor nos promete a vida eterna. Obrigado por esta palavra, Senhor. Despede o teu povo em paz, dá-nos uma semana abençoada em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, avisando, quarta-feira, culto de oração e de ensino, aula dos adolescentes. Hoje é comemorado o dia do adolescente presbiteriano. Então os adolescentes estão de parabéns por servir a Jesus. Aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos sempre, porque a casa de Papai do Céu é aqui, para a gente ouvir a palavra e louvar a Deus. Domingo que vem, tem para os membros, eleição pastoral lá na Central, partido no horário da escola bíblica, de 9 para 9h30, né, Pedro? 9h30 da manhã, domingo que vem, eleição pastoral lá na Central. Domingo à noite, culto aqui às 6 horas. Escute bem, eu vou confirmar com o pastor se vai ser a ceia, mas tudo indica que será, porque lá na Central não vai ter culto devido à festa do diabo, que os irmãos já sabem, né? A procissão do cão que vai descer ali na Coronel. Então, o culto vai ser aqui, provavelmente será a ceia também, amém? Mas eu confirmo, digo aos irmãos no culto. Deus dê uma semana abençoada a todos vocês, saúde seu irmão com a paz do Senhor.